E aí, gente, tudo bem? Voltamos? Então, vamos lá. A nossa sequência de videoaulas, ela está dentro dos ciclos biogeoquímicos da ecologia. Já vimos na sequência o ciclo da água, seus impactos, o ciclo do carbono, seus impactos, o ciclo do oxigênio, seus impactos, e agora a gente vem para o último ciclo que a gente vai estudar, que é o ciclo do nitrogênio. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Tem nitrogênio atmosférico pra caramba. Aproximadamente 78, 79% da atmosfera é nitrogênio. Quando você inspira, vou usar o número 78, tá bom? Você inspira 78% de nitrogênio. Quando você expira 78% de nitrogênio. Esse nitrogênio só vai ficar fixado no seu corpo se você estiver numa alta pressão atmosférica, mergulhadores principalmente, tá legal? À medida que eles vão descendo, eles vão incorporando uma quantidade maior de nitrogênio, tanto que existe uma tabela para evitar que ele tenha narcose lá embaixo, provocado por um acúmulo de nitrogênio residual e que pode inativar a bainha de mielina e o impulso elétrico não passar. Então os mergulhadores têm uma tabela, eles têm que obedecer essa tabela para depois esse nitrogênio ir saindo gradativamente. Bom, o que interessa é o seguinte, cara, esse nitrogênio aqui, ele é muito importante para nós, porque ele é o principal formador de aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas, baterias energéticas. Então, o nitrogênio é muito importante. A gente não consegue pegar da atmosfera, nem os vegetais, nem os outros animais. Então nós temos um problema. Precisamos do nitrogênio. Alguém tem que fazer esse serviço, ok? Então, esse nitrogênio ele vai surgir da decomposição de seres vivos, mas principalmente da atmosfera. Se é um ciclo, ele está entrando, ele tem que sair. Então vamos acompanhar aqui. Olha só. O que eu fiz? Eu numerei aqui 1, 2, 3 e coloquei aqui 1, 2, 3, ok? Então olha só. Pela ação dos ventos, deixa eu ficar do lado de cá. Pela ação dos ventos, esse oxigênio chega até o solo. E algumas bactérias pegam esse nitrogênio e incorporam, fazem a fixação desse nitrogênio. Essa fixação de nitrogênio, ela pode formar amônia, NH3, e quando junta com a água que está no solo, ela forma um amônio, o NH4+. Esse processo de fixação do nitrogênio no solo, na forma de amônio, tem um nome, que eu coloquei aqui como número 1. Vou colocar aqui número 1, que é a fixação do nitrogênio. O nome desse processo é chamado de amonização ou amonificação. Vou colocar amonização, que é o que cai mais. Amonização. As algas azuis fazem isso muito bem, mas no solo, quem vai fazer principalmente são bactérias chamadas de rhizóbions. Então, ó, rhizóbions. Essas bactérias, rhizóbions, eles fixam esse nitrogênio e transformam em amônia e amônio, tá legal? Eles são os grandes responsáveis no solo pela amonização. Na água, as algas azuis, que são fixadoras de nitrogênio, tá legal? Algumas algas azuis transformam esse nitrogênio em amônio e outros já transformam direto em nitrato. Então vai variar de acordo com a espécie da alga azul, tá legal? Bom, essa amônia agora está no solo, a amônia que está no solo. O processo de amonificação já aconteceu. O que acontece é o seguinte, isso aqui é tóxico. Isso daqui também é tóxico. Algumas bactérias pegam essa amônia e faz uma redução para nitrito. Processo número 2, bactéria. Vamos colocar aqui. O processo número 2 vai ser a transformação. Eu vou colocar amônia, tá legal? Porque é o que mais cai na prova, é esse nome, amônia, não amônia. Amônia transformando em nitrito. O nome desse processo é nitrosação. Nitrosação. As bactérias que fazem nitrosação são chamadas de nitrossomas. Nitrossomas. Ok? O que acontece é o seguinte,
Para que ela vai transformar? Opa, vou ficar do lado de cá. Por que vai transformar amônia em nitrito? Porque o nitrito, ele é tóxico pra caramba também, só que ele é muito instável. O que as bactérias fazem? Fazem uma reação química aqui, injetando o CO2, e a partir desse nitrito ele consegue formar um composto orgânico. As bactérias utilizam esse nitrito para fazer quimiossíntese. O objetivo da bactéria, quando ele pega esse nitrito e consegue fazer a reação que ela quer, é fazer uma quimiossíntese e conseguir os compostos orgânicos. O que sobra? Sobra lixo, que é o nitrato. Tá legal? Então existe um outro grupo de bactérias que pega esse nitrito, faz a quimiossíntese e joga fora o nitrato. Então o processo número 3, vamos colocar aqui, é de nitrito para nitrato. O nome do processo é nitratação. Ops. Vou colocar aqui, ó. Nitratação. Ok? Esses dois... Ah, faltou a bactéria, né, cara? A bactéria que faz isso daqui são os nitrobacter. As nitrobacters, elas... Vamos limpar aqui. Elas transformam esse nitrito em nitrato. Qual é o objetivo? Quimiossíntese. Legal. O processo número 2 e o processo número 3, na sua prova, pode cair com outro nome. Tá aqui o nome, ó. Dinitrificação. É um processo altamente aeróbico. Legal? Algumas bactérias desses rizóbions, por exemplo, ficam grudados nas raízes, formando nódulos, principalmente nas leguminosas. Então tem uma associação muito grande. Então as leguminosas conseguem uma quantidade absurda de nitrato, porque nitrato, que é lixo para a bactéria, a raiz consegue absorver. Nitrato é chamado popularmente de adubo. Legal? E agora esse nitrato vai entrar pela raiz, vai subir, e o vegetal, a partir desse nitrato, vai formar aminoácidos, a proteína, ácido nucleico, e ele vai crescer por causa disso. Então, quando você joga adubo, o vegetal cresce porque tem matéria para crescer. Tá legal? Dentro da cadeia alimentar, ninguém mais consegue fazer isso. Então, quando um herbívoro come um vegetal, esse coelho ficou meio estranho. Deixa. Quando ele come esse vegetal, lembrando que o vegetal ele tem muito carboidrato e pouca proteína, ele tem que comer muito vegetal para conseguir a quantidade de proteína que ele quer, que foi formada aqui. Então essa proteína vai passar ao longo da cadeia alimentar. O que acontece é o seguinte, os animais, eles armazenam uma grande quantidade de proteína. Vegetais, muito carboidrato, pouca proteína. Animais, muita proteína e pouco carboidrato. Então ele tem que comer muito vegetal, por isso que os ruminantes comem bastante, os herbívoros comem bastante, para conseguir a quantidade necessária que eles precisam. Bom, ao longo da vida desses animais, eles vão devolvendo parcialmente esse nitrogênio, porque é um ciclo, cara, tem que devolver. Urina. Nossa urina é rica em quê? Lembra não? Ureia. Fezes. Fezes é adubo. Tá legal? Se é adubo, vai ser decomposto e vai ser nutriente. Legal. E o vegetal vai crescendo, todo mundo vai crescendo, mas o ciclo da vida é o seguinte, todo mundo morre um dia. Então vamos colocar uma árvore aqui, toda quebrada, tá morta aqui. Nossa, que árvore feia. Tá morta. Legal? Vamos matar o coelho aqui também. Pronto, morreu. Deve ter céu de coelho. Quando ele morre, essa matéria toda que está aqui tem que ser devolvida, porque é um ciclo. Então aqui vai acontecer um processo muito interessante chamado decomposição. Decomposição. Um monte de bactérias fazem decomposição, tá bom? Bom, acompanhando o azul, tá? Nitrogênio, azul. Uma parte fica no solo
na forma de nitrato. Nitrato, ó, solo, ok? Mas uma boa parte vai ser decomposta pelas bactérias até se transformar em nitrogênio. Esse nitrogênio vai subir e vem para cá. Esse processo de decomposição, que é provocado por bactérias, tem um nome. Eu vou colocar aqui como número 4. Que não tem uma bactéria específica. O número 4 vai ser o nitrato até nitrogênio. Ou seja, vai ser o contrário desse daqui. Se para formar foi uma dinitrificação, para desfazer é uma desnitrificação. Então vamos lá. O nome do processo é desnitrificação ou denitrificação, tanto faz, tá ok? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Você tem que guardar esses nomes que são importantes. E a importância econômica, a importância, o impacto ambiental, né, também desse ciclo do nitrogênio é que muito adubo que as indústrias produzem para fomentar a parte da agricultura pode aumentar demasiadamente a quantidade de nitrogênio na água. E o excesso de nutrientes na água provoca o quê? Eutrofização. Então você tem assim uma quantidade interessante de problemas, né, na água provocado por adubo químico, adubo produzido pela indústria. Uma outra função desse nitrogênio, que seria interessante citar, esse nitrogênio ele fica líquido próximo do zero absoluto, lá em menos 290 graus, 285 graus, ele fica líquido. E esse nitrogênio líquido é utilizado para criopreservação. Como se fosse um congelamento de embriões, determinados organismos, pequenos organismos. A gente ainda não domina esse processo de criopreservação a gente consegue criopreservar. A gente não consegue voltar ainda, eu acho, né? Pelo menos não tem nada assim que indica a respeito. Esse nitrato em excesso, associado com o esgoto doméstico lá atrás que a gente viu no ciclo da água, pode facilitar um bloom de algas na água chamada maré vermelha. Então a maré vermelha pode entrar lá no ciclo da água com o aumento de esgoto doméstico ou pode entrar também com um grande número de nutrientes, de adubo que caem do solo, da área de agricultura e chega até os rios e chega até os mares. Essa maré vermelha, que pode estar mais ligada ao ciclo da água, que a gente não citou lá atrás no ciclo da água, a gente pode estar falando agora junto com o nitrato, ele dá um boom de algas dinoflageladas e à medida que elas vão crescendo, elas liberam uma substância muito tóxica. E a substância muito tóxica paralisa o seu sistema neuromotor. Paralisando o seu sistema neuromotor, você tem uma falência de algum órgão, um coração, ou um diafragma, ou algum músculo. E no caso do peixe, morre, e se você tiver nossa maré vermelha também. Então a maré vermelha, que vem aumentando muito no planeta, ela pode ser provocada pelo esgoto doméstico e pelo excesso de nitrato do adubo que está sendo utilizado na agricultura. Ok? Uma outra parte, só estou citando, o nitrogênio líquido ele passa a ser usado também para trilhos supercondutores. Porque eu falei a temperatura do nitrogênio líquido em torno de 290, não, 200, tá legal? Menos 200 graus, ele já está corrigindo então, ele já está como nitrogênio líquido. Então ele pode ser utilizado para trilhos supercondutores, mas não tão no futuro, mas em breve, tá legal? Então a gente tem aí a rotação de culturas, que a gente já falou aqui, que você, no intervalo de uma cultura para outra, você planta uma leguminosa. Plantando uma leguminosa, você aumenta a quantidade de nitrogênio no solo. A criopreservação, os supercondutores e as marés vermelhas. Legal? A gente fecha aqui então. Vai lá, tira o seu print aí direitinho. Tá bom? E a gente fecha um ciclo, que são os ciclos biogeoquímicos. Falou? Falou, humanos. Até logo.